Pai. Não deixe faltar. Supra todas as necessidades, Senhor Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida de cada celeiro, cada coração, Paizinho. Em nome de Jesus, prosperidade. Não estou falando apenas de dinheiro. Prosperidade não é dinheiro no bolso. Prosperidade é estar contigo. Prosperidade é vida. Prosperidade é saúde. É um lar abençoado, Senhor. Cada um dos lares aqui representados, Senhor. Lares prósperos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, e que o Senhor venha assim, Deus amado, neste momento. Usando a vida da tua filha, Pai. Senhor amado, ela poderia estar em casa e cuidando do teu esposo, porque o Senhor a colocou como ajudadora, mas ela precisava estar aqui ajudando ele aqui. Senhor amado, ela poderia estar fazendo milhares de coisas, mas ela tem que estar à frente, que o Senhor venha guardando, que o Senhor venha restaurando as energias dela, Senhor, que o Senhor venha dando sabedoria, Senhor amado. Ah, Senhor, guarda ela, guarda a saúde dela, Pai. Nós vemos muitas vezes o inimigo tentando sobre a saúde dela, mas para tentar pará-la, mas o Senhor é mais na vida dela, Pai. Pai amado, fortaleça, Senhor. Pai amado, enquanto, Pai amado, o pastor estiver lá em Bertioga se recuperando, que ela possa, sim, estar aqui, desfrutando de saúde e abundância, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os pensamentos dela, Senhor. Não deixe que o inimigo venha confundi-la em momento nenhum, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela vida da pastora Simone. Obrigado pela continuidade dessa palavra. Obrigado porque ela disse sim e ela entendeu o sim. Em nome de Jesus, Senhor. Venha falar conosco, Pai. Através da vida dela, que ela seja um vaso ousado, cheio, transbordante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Ô glória, que eu vi que já chegou muita gente. Deus é bom o tempo todo. E eu sempre declaro, Deus é bom e o diabo não presta, né? Acho que esse é meu jargão. Deus é bom e o diabo não presta. Eu espero que vocês estejam bem fortalecidos e arraigados no Senhor. Espero que vocês estejam firmes, entrelaçados. Ontem, na ministração do casamento, nós falamos sobre o cordão de 3 dobras, da qual, como se fosse uma trança fazendo uma corda, da qual uma das tiras é o terceiro cordão, não que esteja no terceiro lugar, mas é a fibra mais forte, que é a presença de Deus nesse cordão. Então, quando o Senhor está nas nossas vidas, esse cordão ele não se rompe, né? A gente não se rompe, a gente permanece firme na presença do Senhor. E eu glorifico a Deus, porque nós temos a certeza de um Deus que é vivo. Temos a certeza de um Deus que pode todas as coisas. Na semana passada, abrindo aspas aqui antes, eu não sei se a Sâmia falou, eu acho que não, eu não ouvi, que o irmão Jaime faleceu. O irmão Jaime, quem conhecia o irmão Jaime aqui? O irmão Jaime, infelizmente, faleceu e já estava muito debilitado com câncer no estômago, há 2 meses internado, e veio a óbito ontem, e muito triste, porque aquele jeitinho dele todo especial, meio que rabugento às vezes, né? Como a gente às vezes é meio rabugento, né? Mas um coração muito lindo, e do jeitinho dele, ele buscava o Senhor, passou muitas dificuldades na vida, mas eu creio que ele está com o Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa confortar toda a família. E essa já é a minha oração. Que o Espírito Santo de Deus console. A palavra do Senhor diz que há muito mais reflexão quando a gente vai num lugar onde tem luto do que quando tem um aniversário, uma festa. Porque a gente vai nesses lugares, a gente reflete sobre o final das coisas aqui nessa terra. Então, nos traz uma reflexão de como levar a nossa vida. Muito interessante
quando a gente se depara com situações assim de finitude na terra. Mas enfim, aqui na terra nós ainda estamos e que a gente possa cumprir o bom propósito do Senhor aqui. Cada um do seu jeito. Eu vou dizer uma coisa, o Senhor ele não colocou só aqui nesse mundo para constituir família, desfrutar um pouquinho e levar embora. Não. O Senhor ele colocou você e eu na terra, na restauração, quando nós fomos restaurados nele, para realmente viver em abundância e ser frutíferos nessa terra. E independente do que você tem passado ou não, a linha de propósito, ela continua firme. Então, eu não sei qual é o propósito do Senhor específico para você, filho. Você, indivíduo. Não é porque às vezes a gente é casado, tem o esposo, a esposa, mas tem um propósito específico. Mesmo, por exemplo, que o Assam e o Pardal, eles caminham juntos, eu e o Daniel, vocês casais, enfim. Que nem minha mãe, ela estava com o esposo, mas o esposo está com o Senhor e agora ela continua com o propósito dela na terra. Então, nós temos que entender esse propósito, porque senão a vida não vai valer a pena. Então, é muito interessante, é muito lindo a gente entender isso. A semana passada, como foi a primeira ministração minha do ano, nós começamos a falar um pouquinho de quem somos, quem sou eu. Todas as pessoas que se perguntam em algum momento da sua vida, né? Quem somos nós? E aí eu comecei a mostrar para os irmãos de que trouxe lá em Gênesis, e eu vou ler novamente só esse versículo para retomar a ministração da semana passada. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Olha o que diz. Já conversei com meu esposo hoje, com o Daniel. Ele está muito bem, já está bem menos tosse. Está firme e forte. Não está com sintomas. Na verdade, ele teve sintomas leves, né? Eu fiquei até pior que ele. Ele acabou cuidando de mim, aí eu me levantei um pouco, ele ficou lá terminando de se recuperar. Mas ele está bem. Gênesis 1, 26, eu vou ler até o 28. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Então disse Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque no original está no plural aí, significa que foi mais de uma pessoa ali. Então disse Deus, façamos um homem. Conversando lá. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem. Estava no coração, veio para manifestação. Criou a sua imagem, igualzinho Deus, Deus o fez. O homem, sentido de imagem eu já vou dizer. Homem e mulher os criou. A mulher tirada da costela do homem, os criou. Após a criação, vem a segunda parte. Deus os abençoou. A Bíblia diz que depois da criação, depois de que o fôlego de vida foi soprado neste homem, Deus o abençoou e disse, declarou o propósito desse homem na terra. Sejam férteis e multipliquem-se. Multiplicar a imagem que os criou. Multiplicar a semelhança que os criou. Multiplicar a visão de um Deus que os fez. Ser férteis e multiplicar. Férteis, juntando que a minha multiplicação, ela acontece com a bênção do Senhor. Ela acontece com aquilo que eu recebi. Eu recebi, passo adiante. Não somente a espécie, raça humana que caminha, não. Mas a configuração, esse ser, na semelhança do seu Criador. Multiplica-se a imagem e semelhança de Deus na terra. Vocês estão entendendo como é forte isso? Encham e subjuguem a terra. Dominem a terra. Não dominem os homens, mas dominem a terra, a criação. Usufrua daquilo que Deus atue na terra.
lidere a terra, cuide da terra, é o cabeça da terra. O Senhor, o cabeça do céu, o homem, o cabeça da terra. É esse domínio. Junto com a sua multiplicação, os homens liderariam a terra na conformidade da criação, da forma como Deus preparou para que acontecesse. Dominem sobre os peixes do mar, domínio sobre isso, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Vocês percebem, é muito forte a palavra do Senhor. Toda vez que nós nos depararmos com a palavra do Senhor, nós temos que a maior dificuldade do ser humano, eu acho que é uma das maiores dificuldades do ser humano em relação às coisas de Deus, não é só fé. Fé é algo que vem ali depois. Mas antes da fé ainda, o que será que eu vou dizer, hein? Já estava imaginando? Antes da fé, a maior dificuldade do ser humano é a concentração. É realmente ter toda a sua atenção, é realmente ter toda a consideração, o foco, quando estiver buscando a Deus, se relacionando num devocional, é que todo o seu sistema de atenção, de olhar, tudo esteja voltado para o mundo espiritual. Porque neste momento, infelizmente, podemos até tentar entrar em comunhão. A comunhão é a maior dificuldade. Por quê? Porque nós somos seres que estamos ali abertos a tantas coisas no mundo que nos chama a atenção. E aí, independente das coisas externas, que é um telefone que toca e tal, tem muito mais as preocupações internas. Porque o externo você vai lá e desliga o celular. O externo você vai lá e se desliga. Desliga a televisão. Sai, se retira da família, vai lá para um quarto. Ótimo. Mas e aquietar o coração? Deixar de lado as contas que tem para pagar, a enfermidade ou a dor que está aí incomodando, que está batendo enquanto você está querendo orar, está te cutucando e está doendo. Sabe, é muito complexo, porque até você entrar neste momento, você tem que exercitar. É algo muito assim, exercício mesmo, gasto de energia, para não deixar nada roubar o foco da sua atenção. Para prestar atenção no movimento espiritual interno. Para entrar em comunhão com o seu Criador, a criação, buscando, cada um do seu jeito, o mover de Deus aqui dentro. Para isso, a gente precisa, eu vou fazer um pequeno exercício. Posso? Com vocês? Se vocês conseguirem receber a minha instrução, feche os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Do som também, por enquanto. Eu sei que vocês estão preocupados com a coisa, mas por enquanto, fecha os olhos. Eu estou quieta de propósito, porque eu sei que tem gente ansioso. Acalma, eu estou fazendo um exercício para a gente aprender a se acalmar. Você está vendo quanto pensamento chega na sua mão? Fecha os olhos. Como é difícil ficar um pouco com os olhos fechados. Continua com os olhos fechados. E eu quero agora que você, no seu cantinho, continue com os olhos fechados e não abra em momento algum. Não abra.
Eu quero que você faça esse exercício com você, não é comigo. Eu não estou querendo provar nada para mim. Eu quero que agora você, com os olhos fechados, você só vai abrir os olhos quando eu pedir. Eu quero que você respire fundo. Só ouça a minha voz. Respire o fôlego de vida. Se você quiser abaixar só um pouquinho, porque você está sozinho, está bem longe. Inspira o ar e solta pela boca. Só ouça a minha voz. Não deixa nenhum pensamento chegar na sua mente. Porque uma mente ansiosa fala, que saco, anda logo, e começa. Eu quero que você agora só ouça o comando da minha voz. Se sinta vivo. Não sei como que você vai se sentir vivo. Aleluia. Se sinta vivo. Vivo. Você não está vendo o seu coração bater. Você não está vendo os rins funcionar. Você não está vendo o fígado. Você não está vendo toda a parte neurológica, a circulação, o sangue levando oxigênio para o seu cérebro. Você não está vendo nada disso, o intestino funcionando. Você não está vendo. Olha, eu quero que você experimente. Agora eu quero que você se sinta vivo e lembrando agora, trazendo à sua memória que você é a imagem e semelhança de Deus. Esquece que você está um pouco sentado na igreja. Imagem e semelhança de Deus. Fecha os olhos, que dificuldade de concentração. Eu quero que você olhe só para você, porque se você olhar para mim, você não vai saber nada de você. Tenha pressa. Por que tanta pressa de sair de você? De ficar nesse mundo externo? Eu quero te ensinar a ficar um pouco no mundo interno. Aprender a lidar com o silêncio. Aprender a lidar com o silêncio. Percebe o nível de ansiedade que nós somos, que nós temos? Neste momento, eu quero que você comece a sentir. A Bíblia diz que aquele que conhece Cristo e que aceitou Cristo, ele tem o Espírito Santo dentro dele, vivo. Eu quero que você, com os olhos fechados, põe a mão aí no seu ventre, no seu estômago, aqui perto, na sua barriga. Põe a mão inteira, põe a palpa. O Espírito Santo, ele se move aí dentro. Dentro de você, ele se comunica com o seu espírito. Agora eu quero que você, oh aleluia, eu quero que você como filho, em espírito, em pensamento, comece a conversar com o Espírito Santo. Nem que for para começar assim, ó, Espírito Santo, ajuda na minha ansiedade. Ajuda nessa falta minha de controle, até mesmo de concentração. Eu quero te conhecer, eu quero esquecer da vida aí fora, tão corrida. Senhor, como a vida é corrida. Não se canse. Não fique desesperado em abrir os olhos. Não consegue ficar com os olhos fechados muito tempo? Porque às vezes a gente não consegue entrar em contato com o nosso ser interior. Se você quiser conversar com ele em voz alta ou glorificar, mas não abra os olhos em momento algum, senão você dispersa a sua atenção para mim. Não abra os olhos. Eu quero te dizer, você é filho, você é filha. Deus tem um propósito. O Espírito Santo de Deus se move. Ele está dizendo no seu íntimo, olhe para mim, considere a minha presença. Considere. Eu estou com você em todo momento. Para que tanto medo? Para que tanta preocupação? Para que tanta raiva? Para que tanta raiva, filho? Para que tanta crítica com você mesmo?
Eu estou no controle da igreja do Senhor. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu sei o que eu faço, oh, aleluia. Continua com os olhos fechados. Eu conheço você mais do que você mesmo, então me ouça. Acalme, não tire conclusões precipitadas. Deixe eu te conduzir como filho. Eu amo você tanto quanto eu amo seu irmão. Deixa eu ensinar você a ser igreja. Acalma. Sabe, essa culpa que você carrega de se achar que não é aceito. Você é aceito. Você é amado. Eu te amo. Eu jogo no mar do esquecimento todas as coisas. Mas eu quero que você seja verdadeiro comigo. Não jogue comigo. Não manipule. Porque eu conheço o seu coração. Sabe, meu filho, eu vou usar você naquilo que você pode. Então não vai ser peso. Não vai ser peso. Não vai ser peso. Tenha mais momentos comigo de intimidade. Eu vou ajudar você a conhecer o seu ser interior. Eu vou ajudar você a conhecer o seu ser interior. Você pensa que você é de um jeito, mas é porque você veio das descendências, aprendeu coisas de criações. Mas você tem um único jeito de ser que muitas vezes você não conhece ainda. Você não precisa ser igual às gerações passadas. Você pode ser novo, à minha imagem e à minha semelhança. Porque a imagem é no sentido do imaterial. Porque você é igualzinho à imagem de Deus. O seu espírito veio do Espírito de Deus. A matéria-prima do seu espírito é Deus. Então você é espírito. Eu te dei um corpo, uma alma. Essa alma está sendo trabalhada por mim. A partir de agora, filho, vire a chave. Deixe o meu amor fluir dentro de você. A começar para você mesmo e depois se estender para outros. Para os da sua casa, para os de fora. Para todos. Você vai ver como será fácil amar quando você se amar. Receber do meu amor. Às vezes a gente precisa estar quieto. Continue com os olhos fechados. A gente precisa estar quieto e parar um pouco de falar para ouvir a voz de Deus. E eu quero convidar você a parar um pouquinho agora. E focar lá dentro. E desenvolver a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Oricantarabalás. Oricantorarabalás. Oricantarabalás. Oh, aleluia! Santo, santo, santo. Eu também estou com os meus olhos fechados, meu irmão. Santo. Oh, aleluia, se move no meio de nós, em nós, através de nós. Senhor, eu coloco diante da cruz todos os meus comportamentos bagunçados. Oh, aleluia, o Senhor é o mais importante para mim. Eu não quero dividir a tua presença com nenhum outro pensamento. Eu não quero dividir este momento com nenhum outro. Pai, eu quero me relacionar contigo, Deus.
Abra os seus olhos, se você quiser. Oh, aleluia. Tu és santo. Na medida em que você o conhece, você conhece mais a si mesmo. Quando eu digo a concentração, às vezes a gente não tem nem costume, porque quando deixa até os pensamentos parar, é capaz da gente até dormir, porque a gente não consegue nem se concentrar. Irmãos, mesmo com a pandemia, com tanta coisa fechada, a gente lá guardado, isolado, a nossa mente continua correndo. A gente precisa cuidar daqui, ó. Porque se a gente não cuidar da mente, dos pensamentos, o Senhor, Ele não consegue se relacionar, se manifestar, se comunicar conosco. Porque será uma grande barreira. Nós temos que trabalhar essa barreira da concentração. Que esse pequeno exercício, e foi um exercício para muitos muito difícil. Não é verdade, irmãos? Um exercício muito difícil para alguns. Porque não consegue fechar os olhos e se sentir, porque vai se sentir sozinho. Porque ainda não tem a consciência da presença, da habitação de Deus dentro dele. Não tem. Está muito ligado com o olhar fora, externo, humano. E não olhar dentro. Um desafio para você, se conheça. Porque você vai se surpreender. Você vai ver que você é a imagem de Deus. Você vai começar a perceber o quanto Deus te ama. E você vai parar de cobrar do outro lá fora. Parar de julgar. Por que a gente julga? Por que a gente critica? Porque a gente começa com a crítica aqui dentro. A gente se cobra demais. Não é assim? E quando o Senhor vai falando conosco, pelo menos acontece isso comigo. Eu não sei se isso acontece com vocês. Mas quando o Senhor vai falando conosco, o amor dele é tão grande que a gente vai ficando constrangido, até envergonhado de alguns pensamentos e de algumas atitudes. Quando Deus fala, o homem cala. Porque é como aquele pai que se manifesta cheio de amor, mas com autoridade. Aquele pai, como eram os pais antigamente, que eles são honrados. Porque hoje a figura de pai, por isso que Deus está tudo bagunçado nas coisas de Deus, né? Porque a figura de pai hoje as pessoas veem pai como um idiota. Desculpa o termo. Pai é um boboca, um palhaço, ele é o que menos fala na família. Os filhos não consideram mais a voz de um pai. Os filhos não consideram mais a voz de uma autoridade. E aí vem a bagunça em tudo. Em serviço, em igreja, porque igreja tem autoridades. Então, não existe mais reverência de pai, de mãe. Agora imagina, se está tudo se perdendo aqui essa questão de reverência, imagina com Deus, que a gente acaba transferindo isso tudo para Deus. Aí a porta larga. E aí, cara? Não, deixa eu falar. Não, você não está entendendo bem. Da mesma forma que se relaciona com os pais aqui na terra e com as autoridades, vai se relacionar lá com Deus. Não. Você está falando isso? Tudo bem, eu estou lendo aqui. Mas eu ainda acho melhor que tem que ter um adendo aqui nesse versículo. Uma justificativa. É pecado? É. Mas, se eu poder justificar, o pecado é menorzinho, não é tão pecado não. Eu mesmo me redimo. As coisas santas, elas estão bagunçadas, estão virando profanas. É ou não é, irmãos?
as coisas santas. Só que ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar em santidade, a gente vem com uma rigidez que a gente lasca o pau no outro e na gente. E aí, em nome da santidade, a gente maltrata. Em nome da santidade, em nome das coisas certas e justas, a gente critica. Em nome da santidade, a gente esquece o amor. E a ira toma conta, a indignação, o querer justiça, o querer acertar. Irmãos, é muito louco isso que nós estamos refletindo juntos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Creiam nisso. Que eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Como irmãos, como corpo, como filhos. Porque a mesma tendência que você tem, eu também tenho. De partir para o julgamento, de partir para a crítica, de partir para o... Sabe? E esquecer que tem tantas outras coisas que eu também não consigo. O ser filho vai muito mais além do que igreja, do que membro. Vai muito mais além manifestar a imagem e semelhança do Criador. Vai muito mais além manifestar o fruto no Espírito. Porque o ser filho, sabe, no momento da dificuldade, esse filho, ele tem reserva de filho, de DNA, e ele vai saber. Vocês sabem que tem coisas, às vezes, que eu já me peguei numa situação. Tem coisas na vida, né, do dia a dia, que eu fico indignada também com algumas coisas. E eu pego, como eu tenho meu esposo, ele é meu amigo íntimo, Daniel é muito íntimo meu. E eu desabafo muito com ele. Falou para mim assim: você, bem assim, eu vou explicar, eu vou trazer à sua consciência uma coisa, que às vezes a sua questão de declarar ou conversar com o seu esposo, sem você perceber, você está fermentando ele, fazendo ele pecar. Tem coisas que não tem necessidade, se você não acha certo, de conversar com ele. Eu te convido, filha, a orar, semear paz, semear paz. Porque sabe o que acontece? Às vezes eu comentava, faz isso, faz aquilo, e faz, eu quero que você faz. Parecia que eu queria que ele tomasse uma medida, nem sabendo se era a medida de Deus, mas talvez só porque no meu modo de entender estava errado. E o que acontece? Aí ele ficava fermentado de tanto eu falar, e a partir deste momento, quando eu vi o negócio pegava fogo, e eu queria arrumar, não dava mais. Aí eu tinha que interceder para a paz, mas quem tinha iniciado toda essa situação? Fui eu. Eu estou dizendo isso porque eu sei que vocês, irmãos, eu sei que tem pessoas assistindo que acontece do mesmo jeito. E às vezes a gente
na intenção de buscar uma ajuda, de buscar um apoio, às vezes a gente acaba fazendo o nosso irmão, que é um outro irmão em Cristo, talvez olhar com os outros olhos e não ter força para orar e pecar. Então a gente precisa da parte do Senhor, meus irmãos, manifestar primeiramente o amor de Deus. Por isso que eu disse que essa ministração, ela é primeiro para mim. Eu confesso, é primeiro para mim. Se isso está ou servindo para você, e se você está sentindo da parte de Deus, coloque em prática também. Voltando, continuando, sobre a questão da imagem. Hoje eu quero falar que nós, semana passada, nós falamos, eu já estou inclusive já na palavra, que a semana passada nós falamos da imagem de Deus e do que Deus é em nós, o que nós podemos fazer em Deus, e eu falei muita coisa sobre isso. Só que a imagem, como eu já mesmo disse, Deus, a imagem de Deus se refere à parte imaterial, ou seja, Deus ele é espírito, nós também somos espíritos. É a imagem idêntica de Deus, no sentido espiritual. Não como filhos, a composição, a imagem. Agora, quando a gente pensa em semelhança é a manifestação dessa imagem. Semelhança, quando a gente fala semelhança, não significa que é igual. Semelhança são características parecidas. Porque a gente não é Deus, a gente não é onipotente, a gente não é onisciente, a gente não é onipresente. Mas nós somos convidados, a partir do momento que somos regenerados por Cristo, somos convidados a manifestar naturalmente a semelhança de Deus, o caráter de Deus na terra, no sentido mental, moral e social. Como é isso? É você se movendo na terra da forma como Deus se moveria ou inspira você a se mover. Sentido mental. O homem foi criado, eu e você somos pessoas que têm razão. Temos mente, pensamento. Por isso que eu falei pra gente agora fazer um exercício de concentração. E como nós somos um ser racional, nós temos dado por Deus o poder de escolha. Escolher ficar quieto, escolher fechar os olhos, escolher olhar para dentro. Isto é um reflexo do intelecto de Deus em nós. Nenhum animal na terra, nenhum outro ser, a não ser a raça humana, ela, na verdade, aliás, tem gente que fala raça negra, como tem até... Não existe essa coisa de raça negra. Raça negra, raça... Não. A raça, ela é humana. Todos somos humanos. Existem etnias. Porque senão a gente corre o risco de preconceito. Então o que acontece? Nós somos os únicos que recebemos o intelecto e liberdade de Deus da mesma forma que Ele tem. Com a semelhança, lembrem-se disso. Porque nós não estamos ainda no top. Nós estamos caminhando como filhos, experimentando a direção desse Pai, a semelhança dele, como fazer, o que fazer, perdoar, orar, amar, cuidar, ser generoso, não julgar. Tudo isso é o que a semelhança, nós como semelhantes de Deus, aprendemos de Deus. A começar a ser filho na terra, filho de Deus. Então não é qualquer um. Por isso que é só aquele nascido através de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo se move dentro da gente. Ele está aqui, recebemos o Espírito Santo. E ele nos ajudará a colocar em prática esse comportamento bom que vem da parte de Deus e que é poderoso para quebrar todo o coração endurecido. O amor quebra, não quebra barreiras. Com certeza. Vocês já tiveram a experiência de ter uma pessoa bem endurecida e você não entrar no mesmo nível de discussão, mas às vezes você vai e começa a amar a pessoa? A pessoa não quebra? Vocês já passaram por essa experiência? O amor, ele rompe barreiras.
ele rompe. Então nós recebemos, né? Nós somos seres pessoais, autoconsciente. A gente precisa saber quem a gente é. Por isso que eu falo, tem gente que não sabe nem que está vivo. Nem que está vivo. Você recebeu da parte de Deus uma semelhança vinda dele para conhecer as coisas, o que é espiritual, o que não é, para pensar o que fazer, vou por esse caminho, não vou, como agir. Esse é o Filho, a imagem e semelhança de Deus. Esse é o Filho. E moralmente, como que é que a gente se parece com Deus, que veio de Deus a partir do novo nascimento? Como que é esse homem moralmente? É o homem, quando ele recebe de Deus a justiça, a perfeita inocência. Ou seja, quando ele recebe uma parte da santidade de Deus, entendendo dentro do ser dele, ele é moralmente semelhante a Deus. Ele sabe discernir o certo do errado. Mas não é aquela questão quando eu falo de justiça. Muitas vezes os críticos colocam a justiça como uma coisa muito rígida. Justiça, ele é a firmeza de uma atitude correta, mas sempre envolvida assim, de uma forma bem grossa no amor. É a medida correta, mas amparada, agindo no amor. É assim, faz isso para mim, pastora, né? Vai vender um dinheiro lá no mercado de drogas, pega lá umas droguinhas para mim e vamos vender junto. Eu tenho que ter uma postura de justa medida, entendendo que o outro talvez, o parâmetro aqui não é se a pessoa é irmão da igreja ou não, porque às vezes está irmão da igreja, mas não está espiritualmente manifestando como filho. Vocês percebem? Porque o que a gente fala? Tá na igreja, olha lá, vê se pode. Como já se viu? A gente é o primeiro a falar, mas irmãos, se você está enxergando, é porque você está espiritual, está enxergando. Então o que acontece? Deixa Deus amadurecer esse irmão. Justa medida. Vai lá comprar? Meu amado, deixa eu te explicar. Não é que eu não quero, é que eu não vou. Porque eu entendo, eu vou, através da minha fala de amor, eu não vou dando desculpa, porque senão o outro não vai gostar de mim, e aquela coisa. Não, eu tenho que me colocar e saber quem eu sou, para o outro saber quem eu sou. Isso não é para mim, porque a minha visão não é essa. Isso não é para mim. Mentira. Qual é o impacto da mentira no seu coração? Qual o significado da mentira no seu coração? A tua resposta. Eu vou concluir com uma outra pergunta. Você tem mentido? Cuidado com as justificativas. É só sim ou não? Dentro de você, quando o Espírito se move, ele testifica dentro de você que você tem mentido? Ele considera mentira? A gente precisa se despir. Na sua resposta, você vai observar como que está essa semelhança que vem de Deus, se você tem ela. Essa justiça moral, este vestígio do estado original que está na sua consciência. Será que você está confirmando na sua resposta que você é imagem e semelhança de Deus? Pequenininha mentira. Só aquela coisa, você fez isso? Não, né, mas... Vem cá, né? Será que, como que é? Será que você é firme, justo, certo? Não,
com o outro. O problema aqui é Deus comigo, Deus com você, Deus com ela, com ela, com ela, com ela. É Deus com cada um, não é nem com o cônjuge, é Deus comigo. Porque eu que sou filho e ele também é filho, ele como filho conversa com Deus, eu como filha converso com Deus. Deus tem uma medida comigo que é diferente da medida que tem com ele. Como que está essa questão? Todas as vezes que alguém escreve ou uma lei, ou volta atrás em relação ao mal, toda vez que alguém louva o lado bom, o bom comportamento, ou se sente culpado por uma coisinha que sabe que não está certo, é a manifestação dessa imagem e semelhança na vida dele. Por isso que a pessoa ela pode não ter ainda tudo isso certo, não ter aceitado Jesus na sua vida, não querer andar com ele, mas ela sempre terá, todo ser humano na terra tem dentro dele um vestígio de certo e errado. É que hoje o cristão fala que é pecado, mas na verdade dentro dele tem algo que ficou meio marcado, foi perdido, mas tem lá dentro. Quando traz a memória o certo e o errado, pode ver, eu não sou crente, mas faço melhor coisas, mais coisas boas do que o outro. Não tem pessoas que falam assim? Tem pessoas que falam assim, eu não sou crente, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de mal. Não é assim? Ou é mesmo o contrário, a um assassinato, a uma coisa terrível, fica abismado com as injustiças. O ser humano não faz isso? Porque ele tem dentro dele esse vestígio que é da parte de Deus. Porém, essa característica se manifesta com propriedade quando essa pessoa está em Cristo e permite. Irmãos, eu quero declarar isso, a começar para mim, que o Senhor possa quebrar todo o coração endurecido para ouvir a sua voz. Aleluia. Que o Senhor tenha liberdade, eu digo em mim, aí você diz para você, tenha liberdade em mim para me colocar num prumo. Um prumo não é aquela coisa, no prumo, chacota, vai levar, não é isso. Mas para colocar eu no equilíbrio da verdade, no equilíbrio da sua palavra, com autoridade, ousadia e sem fachada, sem mentira, sem manipulação, sem eu dizer para você, faz isso e no fundo eu sei que eu não faço. Que a verdade de Deus se mova em nós. A minha oração é que vocês sintam saindo de mim uma verdade. Sem nada pessoal. Onde eu me coloco como igreja junto com vocês. E que eu possa ser produtiva nessa terra. E que você, meu irmão, se junte a mim, que possa ser produtivo nessa terra, porque senão, não só a pandemia, Covid, influenza, seja lá o que for, vai parar você, mas coisas muito pequenas, qualquer coisa vai poder parar você, e o reino precisa de pessoas avantes. E que a gente não venha parar, não venha parar. Independente de quem pôde ou não pôde vir, precauções, ótimo, cuide mesmo, faça mesmo. Mas a medida é de cada um. Entender o que de fato é cuidado e o que de fato é jeitinho e manipulação. Por não sentir gosto e prazer de estar envolvido nas coisas de Deus. E nós que estamos, que possamos estar felizes aqui, por estarmos e orar em amor, para que aquele que ainda talvez não tenha entendido, sem julgamento, porque quem sou eu para julgar o coração do meu irmão? E olha que a gente julga, hein? A gente julga. Às vezes a gente não fala, mas passa na cabeça. Pensamento, porque a tendência é má. A tendência é olhar. Então a gente precisa buscar isso, criação moralmente correta. Essa qualidade que foi perdida lá na queda.
Porém agora, dia a dia, de uma forma progressiva, está sendo restaurada em Cristo. Como? Através do contato com a palavra, através do contato nos cultos, na oração, no devocional. Isso é maravilhoso. Efésios 4, põe para mim aí, 22, 24. Olha o que diz. Deus, ele está falando com você? Olha o que diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a tirar a roupa do velho homem, que se corrompe por desejo que é enganoso. E vocês foram convidados a ser renovados no modo de pensar. Renovar. Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou assim. É assim nada, você está acostumado a ser assim. Você pode disciplinar e exercitar ser diferente. Exercitar o amor, a paz. Você pode pegar o costume disso. Fazer um jejum de crítica, de culpa, de todas essas coisas. De mentira. Olha só. Revestir, renovar o modo de pensar. E vestir aqui um novo homem. Criado para ser semelhante a Deus. Em justiça, em santidade. Que vem da verdade. Ou seja, a verdade é a palavra. Então, a verdade que vai nos ensinar a viver. E terceiro item que a gente recebe de Deus, não somente a semelhança mental, não somente a semelhança moral, mas a gente recebe de Deus a semelhança social. O que é isso? Que semelhança é essa? Lá no céu, quando Deus fala, façamos, quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que acontece? Eram 3 em 1, uma essência. E essa semelhança também nós herdamos. Como? O Senhor vem, nos cria, nos separa do mundo irracional, coloca-nos no mundo racional e encaixa a gente em comunhão primeiro com seu Criador. E faz para o homem uma mulher para a comunhão. Deus, ele cria o homem não como um ser só, único, egoísta. Deus, por isso que a Bíblia diz que quem se isola busca interesses egoístas. Deus, ele cria o homem para se relacionar. Da mesma forma que ele experimenta, sempre está em relacionamento, em comunhão, lá a Trindade, ele quer que a gente sinta e saiba essa diferença. Então, é uma coisa muito linda. Porque quando o homem vai e ele se relaciona com a família, porque ele já nasce em um lar, ou mesmo que ele não está no lar, ele vai para o orfanato, ele também está lá se relacionando. Ou mesmo que ele vai para as ruas, ele arruma um bando. Ou mesmo que ele está, qualquer lugar que ele vai, ele tem um bando. Ele procura um grupinho praticamente igual a ele e vai fazendo isso. Quando ele casa e ele vai lá constituir família, e ele é tão lindo isso, por quê? Porque aí quando ele abraça uma criança, ou quando ele vai para a igreja, ele está demonstrando ali que ele é semelhança de Deus. Ele está demonstrando que ele é semelhança de Deus. Amém? Eu tenho mais coisas aqui, mas eu não vou falar. Uma coisa que eu quero só terminar dizendo alguns versículos para que você entenda, não aqui, mas que desça, fica guardado aqui dentro do seu coração. Eu não sei se você entendeu isso, mas eu quero que você entenda isso de tudo. Que você é filho abençoado. É convidado para ser produtivo, crescer e multiplicar-se. É fértil. Você é fértil. Você é filho amado. Uma das coisas mais preciosas que você ganhou é voltar à comunhão com o Pai. A Bíblia diz, Efésios 1:3. Eu vou ler para você alguns versículos que fala de você como filho. Efésios 1:3.
Bendito seja Deus. Presta atenção em cada palavra. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos que vêm lá do céu, nas regiões celestiais, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outro versículo, vai lá para o versículo 5 de Efésios 1. Em amor, nos predestinou, em amor. Tudo que Deus faz é em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo, conforme a sua boa vontade. Ele queria, ele se agrada de tê-lo como filho. Outro versículo. Eu queria tanto que você se sentisse feliz, que o Espírito Santo ministrasse no seu coração essa verdade, porque essa alegria, quando ela entrar, nada mais importa, nada mais importante. Versículo, livro de João 1, 12 e 13. Contudo, aqueles que receberam Jesus, aqueles que creram no nome de Jesus, o Senhor deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Não é assim, filho de Deus. É filhos de Deus. Filhos do Supremo Criador. Filho de Deus. Você percebeu que você é filho de Deus? Filho é criação que vem dele. Você não está só. Tem alguém que luta suas brigas, que cuida de você. Por isso que Deus fala, se você se achar forte, você é fraco. Agora, se você se achar fraco, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Porque Ele vai te inspirar e você vai gastar menos energia. Mas enquanto a gente estiver, ai, como a gente é terrível, né? A gente fica dando murro em ponta de faca e a gente se desgasta. E aí Deus vai e resolve de uma forma tão simples e fala, entendi. Oh, meu pai! Aí a gente fala assim, tá bom. Seria tão mais fácil se a gente deixasse Ele resolver as coisas, né? Olha só, os quais, essas pessoas que se tornaram filhos, elas não nasceram de descendência natural. Ah, a mãezinha lá, porque eu nasci de pai e mãe, eu sou filho, não sou... Não, todo aquele, por isso que é livre para todo, independente da geração, da descendência. Todo aquele que entende Cristo como Salvador, entra na família de Deus. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Filho, você quer? Você quer andar com o Pai? Você quer ser dirigido? Você quer ficar menos perdido? Você quer ficar menos ansioso? Você quer ficar menos nervoso? Você quer ficar mais em paz? Você quer ficar menos preocupado? Faz aquele exercício lá de comunhão. Vamos conversar? Mas será que você saindo daqui vai encontrar esse tempo? Será que você vai querer? Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito, que é Deus, que foi enviado pelo Pai, depois que Jesus subiu, que está aqui dentro de nós. Ele testemunha, ele testifica, ele faz a gente ter a certeza, lá no nosso espírito. Por isso que a gente tem que pensar no espírito, tem que buscar o homem interior, porque senão a gente vai esquecer que a gente é filho. O próprio Espírito, ele mostra no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí ele fala assim, bom, se somos filhos, somos herdeiros. Uhul! Só eu estou feliz? Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros junto com Cristo, nosso irmão. Se de fato a gente entendeu isso em Cristo, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Obrigada por essa consciência, por essa verdade. Por essa verdade. Irmãos, é difícil
viver nessa nova identidade. Logo ela vai embora, a gente tem que catá-la de volta. Porque a gente vai assumir a identidade do velho homem. Não é verdade? Porque as coisas da natureza humana, o pecado, fica lá na espreita, querendo se manifestar. Logo, logo você vai ver alguma coisa, ou na família, ou na rua, ou no trânsito, que você não se agrada e você já vai de novo com aquela natureza caída. Mas nós estamos de glória em glória. Sabe? E aí o que acontece? A gente acaba deixando. E tem dois grandes erros aí. Porque o primeiro é você se conformar com a presença de novo desse velho homem. Por isso que o devocional, o meditar é dia após dia. Se a gente não se colocasse para ouvir essa palavra hoje, o nosso pensamento ia estar como antes lá, talvez. Eu não sei o que essa palavra de repente possa ter mudado dentro de você. Alguma coisa ela pode ter mudado. Ou pelo menos para iniciar novamente uma nova caminhada. Glória a Deus por isso, porque Deus não desiste de nós, Ele não desiste de mim, Ele não aponta o dedo, Ele abraça. Ele não é como nós, Ele é imparcial, Ele conhece a nossa limitação, Ele sabe que nós somos pequenos, assim, frágeis. Ele sabe que a gente se corrompe com as ideias, com os nossos próprios pensamentos. E Ele preparou nós para estarmos na exposição dessa palavra. O primeiro grande erro é você se conformar. E o segundo grande erro é você achar que você pode vencer sozinho lá fora. Você não consegue. Vencer sozinho é tentar fazer as coisas acontecer pelo seu esforço pessoal. Pelo seu esforço pessoal. E isso não vai dar certo. Entenda, dentro de você, nascido de novo, há um novo DNA. Você é imagem e semelhança de Deus. Você está em constante transformação. Quem opera essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o pastor, não é o marido, não é a esposa, não é o tio, não é ninguém. É só se você aquebrantar o coração, desendurecer, nem sei se existe essa palavra, amolecer, agora existe, e deixar o Espírito Santo fluir com mansidez, com inocência. É tão lindo quando Deus, e eu quero que seja assim comigo, Santo Deus, que ore a nós, que olhe para nós e encontre um coração amolecido e humilde para receber dele. Humilde. Porque é aí que está a barreira, né? Que é aquilo que a palavra não entra. Ela é enviada, mas a nossa crítica, o nosso jeito, não entra. Que o Senhor possa encontrar pessoas abertas à mudança, abertas a ouvir a direção de um pai. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Senão, que valeria vir aqui, cantar hinos, ouvir algo lido e ir embora? A vida continuaria do mesmo jeito, não é? Senhor, mas não é para isso que nós estamos aqui. Para sermos religiosos. A gente bate tanto, não é? A gente não bate contra a religiosidade. E às vezes a gente é o maior religioso que existe. Que o Senhor trabalhe em nós. Que a gente possa ter a nova natureza de Cristo agindo em nós. Sermos produtivos, porque uma das maiores belezas da vida, uma das maiores belezas da vida é ser frutífero, ligados a Cristo, ligados ao Pai, ligados na videira e expressando tudo que Deus é. Porque se você for frutífero, você com certeza só vai poder frutificar amor e serviço. E se o teu irmão não estiver com força e enxergando isso ainda, Deus, Ele está permitindo você e eu ouvirmos isso e amadurecermos primeiro. E acolhermos o outro e orar pelo outro. E através das nossas ações, ir pregando Cristo para esse outro.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sem contar, principalmente se esse outro estiver à exposição da palavra, o próprio Espírito vai se encarregar de falar. Talvez o Senhor permita algumas situações para mostrar o que está dentro do nosso coração. Como que a gente age? Não é? Se tiver só eu ou só ela nessas situações, a gente se junta, dá as mãos e cada um vai fazendo o que consegue, o que não conseguir, Deus sabe. Às vezes Deus está permitindo mesmo essa união mesmo. De poucos, a gente não sabe. Tirou o pastor, primeira vez na vida que ontem eu ministrei um casamento sozinha, o negócio pegou, eu falei para ele que eu estava me sentindo viúva. Falei, mas eu estava lá do seu lado do celular, falei, tudo aconteceu ontem. Gente, tudo aconteceu. O microfone que para, a caneta que não pega, o negócio que não explode. O negócio que não explode é o negócio das coisas que o menino foi explodir, aí o negócio não saía. O salto da outra que quebra. Tudo assim. Mas nós estamos aqui. Somos igreja. Vamos embora. Não é? Me ajudem, eu ajudo vocês. Nós somos família. E a gente... Eu acho que o amor é um aprendizado, né? A gente aprende a amar as diferenças. Porque é difícil às vezes me amar. Eu não entendo. Sabe aquela coisa? Eu quero fazer isso. Eu quero estar certinha. Uma coisa que eu confesso é a questão de horário, por exemplo. Deus, Ele está trabalhando comigo em disciplinas. Eu confesso sem problema, sem medo. Porque eu tenho uma visão mágica que vai dar certo, né? O horário. Eu vou indo, quando eu vou ver, já... Aquela coisa. E é difícil. Então, às vezes, conviver comigo nesse sentido é um pouco difícil. Daniel que sabe disso. E eu tenho buscado força em Deus. Sabe aquela coisa? Eu quero fazer. Aquilo que eu quero, eu não consigo. Aquilo que eu não quero, vem na minha mão para fazer. E para ajudar no atraso, esquece as coisas. E vai embora, e tem que voltar, e tem que fazer. É tudo muito louco. Ou senão eu fazia muito isso e Deus está me dando graça para algumas coisas. Já é um momento confissão aqui. Procrastinar. Não é nem procrastinar que eu faço, pego isso, boto lá atrás, não é isso. É que eu não sei limites. Então eu quero tudo, eu acho que eu vou conseguir resolver tudo. Isso serve para muita gente que eu nem vou olhar no olho. Passei rápido o olhar, mas tudo bem. Pensa que pode tudo. Eu sei o que é isso, porque isso é louco. E depois não consegue nada, não faz nada direito, fica rodando, fica meio perdido, paralisa alguma coisa, ou se não depende do outro, não dá certo. E aí o negócio pega. E aí a gente fica irado. A gente às vezes é meio explosivo. E a Bíblia diz, quando ficar irado, você vai ficar. Porque você é humano, ainda mais se tem um perfil forte para ser usado, né? É bom esse perfil, que é para ser usado no reino. Mas quando ficar irado, não deixa a ira, o sol se pôr sobre a ira. Apazigua. Cuidado com o fermento, porque a ira pode trazer muito fermento, né? Eu tinha um pai tão rígido, tão forte, que vocês não têm noção como que o negócio pegava. E eu herdei muitas coisas dele. E da minha mãe também. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Du, vem cá orar. É você. Pega o microfone ali, ó. Ô, Du, dá uma limpada nele, tá? E você que está na internet, tá ligado à internet? Você que está na internet, mesmo não estando presente aqui com o corpo, tem bastante gente aí? Bênção. Pastor tá aí? Conseguiu entrar? Mesmo não estando aqui, a palavra é a mesma para você. Que o Senhor possa testificar no seu coração a verdade dessa palavra. Que você possa ser ensinado pelo Senhor a ser menos crítico, a amar mais e a saber que você é filho ou filha amada da parte do Pai. E fazer um autoexame mesmo dentro de você, para saber se você realmente está se sentindo como filho e se você tem ou não prazer em se relacionar com o Pai. Entendeu isso? Porque primeiro é o relacionamento, as demais coisas. Não adianta servir sem relacionamento com o Pai. Mas uma coisa eu digo para você, que o Senhor, Ele tem muito mais do que você pensa, do que você espera. Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui todos crescendo, né? Na presença do Senhor.
E eu agradeço sim. Sabe, não é qualquer um que tem essa oportunidade que nós temos de pegar no microfone e falar com vidas. É muita responsabilidade, porque a espada corta dos dois lados. E é tão louco que o Senhor, Ele coloca a gente para falar coisas que a gente precisa resolver em nós. Não é assim que acontece? Você está falando e você fala, caraca, isso daí é para mim também. Não é assim que acontece conosco? Mas é o Espírito que move, é o nosso ser interior. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão animados, irmãos? Então levanta, vamos orar. Vamos orar, que eu fiquei em pé até agora vocês vão ficar em pé um tempão. Vamos, ânimo. Olha para o seu irmão aí, ó, fala assim, aí, isso mesmo, recebe a palavra. Vai, se confraterniza aí longe. Olha para trás, olha para frente. Vamos, irmão, olha para a igreja. Olha para a família. Olha para a sua família. Cumprimenta ele aí de longe. Vamos orar? Vamos. Ora para o Senhor nos dar graça. E depois, logo em seguida, eu já passo para a Sâmia, tá bom, meu amor? Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos, levar nosso pensamento em Deus, mais ainda, e cada vez mais alcançar o trono. Pai amado e poderoso Deus, nesse momento, nós lhe colocamos como igreja, Senhor, e como filho, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, nos conhecer, que também o Senhor nos ensine a conhecer o Senhor e os seus desejos, Pai. Pai querido e poderoso Deus, não dê uma semana abençoada, Pai querido e poderoso. Proteja aqueles, Pai, que estão nos hospitais, aqueles, Pai querido, que estão com fome na rua. Senhor, a fome muito grande no mundo, e a palavra diz que isso ia acontecer, mas que o Senhor possa amenizar essa falta de alimentação. Pai querido e poderoso, nos protege nossos familiares, os nossos entes queridos, e eu lhe agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra, hein? A gente vê pouca pessoa e pensa assim. O nosso pensamento às vezes nos engana. O culto hoje vai ser fraquinho. Mas a palavra de Deus nunca é fraquinha. A palavra de Deus sempre é alimento, é substância. Sempre vem com perfeição nas nossas vidas. E as nossas atividades continuam normalmente. De terça-feira às 7, eu nunca lembro, 7 horas ou 7h30? Acho que é 7h30, né? A DEF é 7h30, presencial. Quarta-feira tem live, quinta-feira tem live, sexta-feira tem oração, domingo tem culto. Amém? Se tiver alguma mudança, nós vamos seguir protocolos? Vamos seguir protocolos. Mas por hora a igreja tem culto. O pastor não pôde vir? A gente se une. Se a pastora não puder vir, a gente tem outra pastora ali, outro pastor ali. A gente tem um corpo. Então a igreja não para. O culto continua. Qualquer mudança a gente avisa. EBCOM, fevereiro volta. Não sei ainda com o formato de tudo, de como está, nós vamos se reunir, mas EBCOM volta em fevereiro. Amém? Live eu já falei, oração eu já falei. Pessoal que vai retirar a cesta básica, pode descer e procurar a pastora Márcia, que ela vai estar entregando lá embaixo, tá? Se o irmão veio retirar, desce lá, a pastora Márcia vai estar entregando para você, tá bom? Aproveite essa semana que você recebeu essa palavra e pratique a palavra durante a semana. As nossas palavras, deixa eu até legal falar, as nossas ministrações, além de ficar no Facebook, elas não são apagadas. Também tem o YouTube da igreja, onde todas as ministrações estão. Então, essa daqui foi a parte 2. Tem a parte 1. Entre, mergulhe na palavra. Desliga, a gente precisa se informar, sim, das coisas na TV. Sim. Mas não mergulhe só na TV, mergulhe nas coisas do Senhor. Está tudo disponível na tua mão. Amém?
E é isso aí, irmãos. Eu vou dar a bênção? Amém? Então, amém. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco de hoje para todo o sempre. Amém. Cumprimente seu irmão, não abraça, vamos manter o distanciamento, dá um toquinho, mas esteja junto. Amém? Deus abençoe. A terra e o mar, o céu todo estrelado,